Uma babá foi contratada para cuidar do filho do milionário. Mas quando chegou à casa, ficou paralisada ao ver que o milionário era seu esposo, dado como morto há 7 anos. O vento soprava forte naquela manhã, trazendo consigo o cheiro salgado do mar e o eco das lembranças que Maristela tentava esquecer. 7 anos haviam se passado, mas certas dores nunca cicatrizavam por completo. Naquela praia, onde agora Cauã brincava na areia sem preocupações, a vida de Maristela havia sido destruída. Foi ali que recebeu a notícia de que Denis, o grande amor de sua vida, tinha morrido no acidente de barco. Ela ainda lembrava do desespero, do choque, do vazio que se instalou dentro dela, quando soube que jamais voltaria a vê-lo. Grávida e desamparada, precisou se reinventar. Aprendeu a sobreviver sozinha, criando o filho com todo o amor que podia oferecer, mesmo que seu próprio coração estivesse em pedaços. Cauã correu até ela, os cabelos castanhos desalinhados pelo vento, o sorriso inocente iluminando seu rosto. "Mamãe, olha o castelo que eu fiz", disse orgulhoso, apontando para a construção de areia. Maristela sorriu, abaixando-se para observar. "Está incrível, meu amor. Você realmente tem talento para isso." Ele riu, satisfeito, e voltou a brincar, enquanto ela ajeitava os cabelos ao sentir a brisa fria cortar seu rosto. As manhãs em Florianópolis ainda carregavam um frescor que contrastava com o calor das tardes. Maristela olhou para o mar por um instante, perdida em pensamentos. Foi então que seu celular vibrou no bolso da jaqueta. Atendeu sem muito entusiasmo. "Alô? Maristela Fabiani." "Sim, sou eu. Aqui é Clara Ramos, assistente do Sr. Álvaro Monteiro. Estamos procurando uma babá para um menino de 6 anos e recebemos sua recomendação. Gostaríamos de saber se você está disponível para uma entrevista." Maristela franziu o senho. Não era comum receber ofertas assim, tão diretas. "Bom, eu precisaria saber mais detalhes. O salário é excelente, e o empregador prefere discutir as condições pessoalmente. Se aceitar, a entrevista pode ser feita ainda hoje, na residência dele. Onde fica? Florianópolis." O nome da cidade pareceu pesar nos ombros de Maristela. Ela passou anos evitando esse lugar, embora tenha se esforçado para seguir em frente. Florianópolis ainda era uma ferida aberta. Mas trabalho era trabalho. Ela precisava garantir o sustento de Cauã. "Tudo bem, pode me enviar o endereço." Pouco depois, com Cauã deixado aos cuidados de uma vizinha de confiança, Maristela pegou um carro alugado e seguiu pela estrada litorânea. O percurso, cercado pela imensidão azul do mar e pela beleza da vegetação costeira, fez seu coração apertar. Quantas vezes percorreu aquele caminho com Denis ao seu lado? Como tudo podia ter mudado tanto? Chegou ao endereço indicado e ficou boquiaberta. A mansão era um verdadeiro monumento ao luxo, com portões altos de ferro e uma fachada moderna, imponente. Um longo caminho de pedras levava até a entrada principal, cercado por jardins perfeitamente cuidados, antes que pudesse refletir sobre o que a esperava. A porta se abriu, revelando uma mulher elegante e bem vestida. "Maristela, sou Clara, assistente do Sr. Monteiro. Entre, por favor." Maristela atravessou o hall de entrada, impressionada com o requinte do lugar. O piso brilhante refletia as luzes amareladas do imenso lustre de cristal. O cheiro amadeirado dos móveis finos se misturava ao aroma sutil de café fresco. Cada detalhe da mansão exalava riqueza, mas algo naquele ambiente a fazia sentir um frio na espinha. A porta de vidro ao fundo se abriu, e no momento em que ela ergueu os olhos, o chão pareceu sumir sob seus pés. Ali, parado diante dela, estava Denis. O choque foi tão forte que seu corpo inteiro paralisou. Seu coração disparou. A respiração ficou presa na garganta. Ele estava vivo. Vivo. Maristela piscou, esperando que sua mente estivesse lhe pregando uma peça. Mas não estava. Denis estava ali, a poucos metros dela, vestindo um terno impecável, com o mesmo olhar intenso e a postura firme que sempre teve. Mas havia algo errado. Ele não demonstrava nenhum sinal de reconhecimento. "A senhora é a candidata à vaga." A voz dele era firme, mas fria. A pergunta atingiu Maristela como um golpe. Ele não a reconhecia, o homem que ela amou, com quem sonhou construir uma família.
com quem viveu os melhores momentos de sua vida. Agora a olhava como se ela fosse uma completa estranha. Seu estômago revirou. Sentiu as pernas vacilarem. Senhor Monteiro. Clara olhou de um para o outro, percebendo o silêncio estranho entre eles. Maristela prendeu a respiração. Monteiro. Desde quando Denis tinha esse sobrenome? Uma avalanche de perguntas começou a tomar conta de sua mente. Como ele podia estar ali? Como podia estar vivo depois de tanto tempo? E por que agia como se nunca a tivesse visto antes? Respirando fundo, ela lutou para se recompor. Não podia perder o controle. Se demonstrasse qualquer emoção agora, poderia colocar tudo a perder. Forçou-se a manter a calma e respondeu, com a voz um pouco trêmula. Sim, sou eu. Denis assentiu, sem expressar qualquer emoção. Ótimo. Podemos conversar no escritório. Ele se virou e caminhou na frente, sem perceber o turbilhão de sentimentos que havia deixado para trás. Maristela sentiu as mãos suarem e a garganta apertar. Seu coração batia forte demais dentro do peito. Ela queria correr, gritar, perguntar o que estava acontecendo, mas em vez disso, se obrigou a dar um passo adiante. Cada passo era uma batalha contra o medo. Ela entrou no escritório e, ao ver Denis se sentando atrás da mesa, percebeu que aquela era a sua chance. Não importava o que estivesse acontecendo ali. Ela iria descobrir a verdade. Maristela sentia o coração martelando no peito enquanto entrava no escritório. O ambiente era amplo, com prateleiras de madeira escura repletas de livros, uma lareira de canto apagada e uma imensa janela de vidro que dava vista para o mar. Mas nada daquilo importava. A única coisa que sua mente conseguia processar era a presença de Denis ali. Sentado à sua frente, vivo, cada traço de seu rosto era exatamente como ela lembrava. Os olhos marcantes, o queixo firme, o jeito de inclinar a cabeça quando observava alguém, mas algo nele parecia diferente. Havia uma frieza em sua expressão, um vazio que não combinava com o homem que ela conheceu. O silêncio entre eles durou segundos, mas para Maristela pareceu uma eternidade. Denis finalmente quebrou a tensão. Clara me disse que você tem bastante experiência com crianças. A voz dele, apesar de familiar, soou distante, quase mecânica. Maristela respirou fundo, tentando encontrar sua própria voz. Seu corpo inteiro estava em alerta, uma mistura de choque, raiva e confusão. Sim, eu trabalho como babá há alguns anos. Além disso, sou mãe, então tenho experiência tanto profissional quanto pessoal. Denis apenas assentiu, analisando-a com atenção. Meu filho, Raul, tem 6 anos. Preciso de alguém que seja firme, mas paciente. Ele pode ser um pouco teimoso às vezes. Maristela mal conseguiu reagir. Raul. A palavra ecoou em sua mente. Um menino de 6 anos. O mesmo tempo que seu filho Cauã tinha, uma sensação estranha tomou conta dela. Mas era impossível encaixar todas as peças do quebra-cabeça agora. Tudo estava acontecendo rápido demais. Eu entendo, respondeu, tentando manter a voz firme. As crianças precisam de equilíbrio, autoridade e carinho na medida certa. Denis encostou-se na poltrona, cruzando os braços. Seus olhos estudavam cada detalhe dela. Você já trabalhou para alguma família rica antes? A pergunta pegou Maristela desprevenida. Sim, algumas. Era verdade. Apesar de sua vida simples, trabalhou para várias famílias abastadas nos últimos anos. Mas nenhuma delas a havia preparado para isso, para estar diante do homem que amava e vê-lo agir como se nunca tivessem compartilhado uma vida juntos. O peito dela queimava com 1000 perguntas. Mas a única coisa que conseguiu dizer foi: o que aconteceu com a mãe de Raul? Denis hesitou por um instante. Ela faleceu há alguns anos. Foi uma resposta curta, mas que fez o estômago de Maristela revirar. Ela quem? Porque a única mulher que deveria ter estado ao lado dele era ela. O nó na garganta de Maristela apertou. Era surreal estar ali, ouvindo aquelas palavras. Ele estava vivo. Ele tinha um filho. E parecia acreditar que sua vida sempre foi essa. A vontade de gritar, de confrontá-lo, era avassaladora. Mas ela se conteve. Ela não podia surtar. Ainda não. Sinto muito, disse, baixando os olhos para esconder a avalanche de emoções. Denis pareceu desconfortável com a conversa e olhou para Clara. Pode trazer Raul. Quero ver como ele interage com a Maristela.
Clara assentiu e saiu da sala. O silêncio que se seguiu foi pesado. Maristela sentia o olhar de Dennis sobre ela, estudando-a. Como ele não se lembrava dela, como era possível. Ela decidiu arriscar. "O senhor mora aqui há muito tempo?" perguntou casualmente. Dennis franziu ligeiramente a testa, como se não esperasse a pergunta. 7 anos. Maristela prendeu a respiração. 7 anos. Exatamente o tempo que ele estava desaparecido, antes que pudesse dizer qualquer outra coisa. Clara voltou, acompanhada de um garotinho. Maristela sentiu o ar escapar de seus pulmões. Raul era uma cópia perfeita de Dennis. Os cabelos castanhos, os traços fortes, até o jeito determinado de andar. Mas o que realmente a fez estremecer foi o olhar do menino. Aquele era o olhar do seu filho. Era como se tivesse levado um soco no estômago. Ela precisou de toda a sua força para não cair de joelhos ali mesmo. Raul olhou para ela com curiosidade, mas manteve um semblante sério. "Oi, Raul", disse Dennis, em um tom mais leve do que usava com os adultos. "Essa é Maristela. Ela pode ser sua nova babá." O menino não respondeu de imediato. Estudou Maristela com olhos atentos, como se estivesse tentando decifrá-la. "Oi", ele disse, por fim, a voz suave, mas desconfiada. O coração de Maristela estava disparado. Ela queria agarrar aquele menino, segurá-lo em seus braços e nunca mais soltá-lo. Queria dizer a ele que era sua mãe, que tudo tinha sido uma mentira, que ele pertencia a ela, mas tudo o que conseguiu fazer foi sorrir. "Oi, Raul. Você sabe fazer bolo?" Ele perguntou de repente. A pergunta pegou Maristela de surpresa. "Sei, sim. Qual é o seu preferido?" "Chocolate." Ele respondeu de imediato, com um brilho nos olhos. Ela riu baixinho. Que coincidência. "É o meu preferido também." O rosto do menino suavizou um pouco. Pela primeira vez, ele não parecia tão desconfiado. Dennis observava a cena com interesse. "Parece que já se deram bem", comentou. Maristela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se ele soubesse, ela ainda não sabia como, mas iria descobrir a verdade. E quando descobrisse, nada nem ninguém a impediria de ter seu filho de volta. Maristela sentiu o coração martelando no peito enquanto olhava para Raul. O menino, alheio ao turbilhão de emoções que a tomava, observava-a com curiosidade. Seus olhos, tão familiares, a deixavam sem fôlego. Era impossível negar. Ele era seu filho. Ela lutou para manter a expressão neutra. Seu instinto gritava para segurá-lo nos braços e dizer que ele nunca deveria ter sido tirado dela. Mas por ora precisava conter-se. "Você gosta de dinossauros?" Raul perguntou de repente. Maristela sorriu, tentando parecer natural. "Gosto muito. Meu filho também adora. Ele tem uma coleção de miniaturas." Os olhos do menino brilharam. "Sério, eu também tenho. Qual o preferido dele?" "O T-Rex. Mas ele sempre diz que o Velociraptor é mais esperto." Raul riu, balançando a cabeça. "O T-Rex é o melhor. Ele é gigante e come qualquer coisa." A risada dele era como uma faca no peito de Maristela. Era a risada de Dennis. Ela precisou de toda a sua força para não desmoronar. O nó em sua garganta apertou ainda mais quando pensou em Cauã. Seu filho cresceu sem o irmão gêmeo, sem sequer saber que ele existia. Dennis observava a conversa com um olhar neutro. Para ele, era apenas uma entrevista, mas para Maristela, era o momento mais surreal de sua vida. "E você, Raul, o que gosta de fazer?" O menino fez uma careta, pensativo. "Eu gosto de desenhar." Ela sorriu. "Aposto que desenha muito bem." Ele deu de ombros. "O papai diz que sou bom, mas que preciso treinar mais." Aquela frase fez o coração dela parar por um segundo. Dennis dizia a mesma coisa para Cauã quando ele desenhava. Maristela olhou para Dennis. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, mas sua postura era sempre firme e confiante. "O que achou dela, Raul?" Ele perguntou ao filho. Raul deu de ombros. "Ela parece legal." Dennis assentiu, olhando para Maristela. "Acredito que podemos fazer um teste. Você começa amanhã de manhã." Amanhã, ela estaria naquela casa, ao lado do seu filho. Maristela manteve a voz firme, mesmo sentindo que poderia desmaiar a qualquer instante. "Está bem." Raul olhou para o pai e puxou sua mão.
Posso brincar lá fora? Pode. Filho, o garoto saiu animado, e Maristela o seguiu com os olhos, sentindo-se afundar cada vez mais na realidade que acabara de descobrir. Aquela criança era sua, 6 anos longe dele, 6 anos sendo criada por outra pessoa. Enquanto ela chorava a morte do marido e tentava sobreviver como isso aconteceu, como Raul foi arrancado de seus braços, ela precisava descobrir a verdade. Quando se virou novamente, percebeu que Denis a observava com atenção. Algum problema? Ele perguntou. Maristela respirou fundo. Não, apenas gosto de crianças. Ele assentiu, mas sua expressão demonstrava que algo o intrigava. Você me parece familiar. O sangue de Maristela gelou. Como assim? Denis franziu a testa, como se tentasse recordar algo. Não sei. Seu rosto. Parece que já te vi antes. O coração dela acelerou. Ele estava lembrando. Alguma parte dele ainda a reconhecia. Talvez seja só impressão, respondeu rapidamente. Eu trabalho como babá há anos. Posso ter esbarrado com o senhor antes. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois balançou a cabeça. Talvez havia algo dentro dele que ainda se agarrava ao passado. Senhor Monteiro, posso perguntar uma coisa? Ele ergueu uma sobrancelha. Claro. Ela hesitou por um instante. Como foi que perdeu sua esposa? Os olhos dele endureceram. A pergunta claramente o incomodou. Foi há muitos anos. Um acidente. Acidente. A palavra soou como um trovão na mente de Maristela. O mesmo destino que supostamente levou Denis. A mesma explicação que deram para a morte dele. Mas agora ele estava ali, vivo. E se Ivete tivesse mentido sobre isso também? Denis fechou a expressão, sinalizando que não queria continuar a conversa. Clara te passará todos os detalhes do trabalho. Vejo você amanhã. Maristela assentiu e se despediu. Mas dentro dela, uma tempestade se formava. Denis estava vivo. Raul era seu filho. E alguém mentiu para eles. Ela saiu da mansão sentindo as pernas fracas. Caminhou até o carro e segurou firme no volante, tentando respirar fundo. Ela precisava processar tudo. Mamãe! A voz de Cauã ecoou no celular, trazendo-a de volta à realidade. Oi, meu amor. Como foi seu dia? Legal. A tia Vera me levou ao parque. Ela sorriu, mas por dentro sentiu o peso da verdade. Como contaria a ele que tinha um irmão gêmeo? Não podia se precipitar. Primeiro, precisava juntar todas as peças. Mas uma coisa era certa. Ela faria Ivete pagar por tudo. Maristela acordou antes mesmo do despertador tocar. Na verdade, quase não pregou os olhos naquela noite. As imagens do dia anterior se repetiam em sua mente como um filme interminável. Denis estava vivo. Seu filho estava ali, ao seu alcance. Ela sentou-se na beirada da cama e passou as mãos pelo rosto. O peso da verdade a esmagava. Como era possível que Raul tivesse sido arrancado dela e criado como órfão? Como Denis pôde passar 7 anos vivendo uma vida que não era sua, sem se lembrar de nada? Sentiu a respiração acelerar. Calma, levantou-se e foi até o espelho. Os olhos levemente inchados denunciavam a noite mal dormida. Mas ela não podia demonstrar fraqueza. Precisava estar impecável. Respirou fundo e seguiu para o banheiro, lavando o rosto com água fria para despertar de vez. Ao sair, encontrou Cauã, ainda de pijama, esfregando os olhos com uma expressão sonolenta. Mamãe, você já vai trabalhar. Maristela se abaixou e o abraçou, segurando-o por alguns instantes, sentindo o calor do filho contra seu peito. Sim, meu amor. Mas a tia Vera vai cuidar de você enquanto eu estiver fora. Você vai demorar muito. Ela sorriu, tentando afastar o aperto que sentia no peito. Não muito. Logo estou de volta. Ele assentiu, mas ainda parecia inseguro. Você gosta desse trabalho novo? Maristela hesitou por um momento. Ainda não sei. Filho, mas às vezes precisamos fazer coisas novas para descobrir. Cauã a encarou por alguns segundos, antes de assentir lentamente. Tá bom. Ela se inclinou e deu um beijo na testa dele antes de se levantar e pegar sua bolsa. Se comporte com a tia Vera, hein? Eu sempre me comporto. Ele respondeu. Cruzando os braços, Maristela riu e bagunçou os cabelos do filho antes de sair. Quando chegou à mansão, foi recebida por Clara,
que, como sempre, mantinha uma postura profissional impecável. Bom dia, Maristela. O Sr. Monteiro já saiu para uma reunião. Então você terá tempo para se ambientar e conhecer melhor Raul. Maristela assentiu, tentando parecer natural. Ele já acordou. Sim, está tomando café. Seu estômago revirou de ansiedade, mas forçou-se a manter a compostura enquanto seguia Clara pela casa. Quando chegaram à sala de jantar, Raul estava sentado à mesa, balançando as pernas enquanto comia uma fatia de pão. O coração de Maristela apertou ao vê-lo ali, tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Bom dia, Raul. O menino ergueu os olhos e a analisou por um instante antes de responder. Bom dia. Ela sorriu e puxou uma cadeira ao lado dele. Dormiu bem? Ele deu de ombros. Sim, tive um sonho estranho. Sobre o quê? Raul franziu a testa, como se tentasse se lembrar. Acho que estava brincando com outro menino, mas não sei quem era. Maristela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como ele era? Parecia comigo. O peito dela apertou. Cauã. Seria possível que Raul tivesse alguma lembrança do irmão gêmeo, mesmo que inconscientemente. Que interessante. Talvez seja seu amigo imaginário. Raul olhou para ela, pensativo, mas não disse nada. E o que vamos fazer hoje? O menino coçou a cabeça, hesitante. Quero desenhar. Ótima ideia. Você me mostra os seus desenhos. Ele hesitou, mas depois assentiu. Tá bom. Maristela seguiu Raul até uma sala ampla e bem iluminada. Sobre a mesa estavam espalhadas folhas com rabiscos de dinossauros, super-heróis e barcos. Ela pegou um dos desenhos e sentiu o sangue gelar. Era um barco no meio do oceano, inclinado, como se estivesse afundando. Você gosta de desenhar barcos? Raul franziu a testa. Eu sonho com isso às vezes, o mar grande. E um barco que afunda. A respiração de Maristela falhou. Ele sonhava com o acidente. Mesmo sem saber, Raul carregava dentro dele fragmentos da sua história real. E o que acontece depois? Raul balançou a cabeça. Não sei. Eu sempre acordo antes. Ela engoliu em seco. Você já andou de barco alguma vez? Ele fez que não com a cabeça. O papai não gosta. Ele diz que prefere avião. Maristela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Denis nunca gostou de aviões. Sempre preferiu barcos. Talvez, em algum lugar dentro dele, ele ainda soubesse que algo estava errado. Sabe, Raul, às vezes, as pessoas têm lembranças dentro delas e nem sabem que são memórias de verdade. O menino franziu o senho. Como assim? Ela sorriu tentando disfarçar. Nada. Esquece. Vamos desenhar outra coisa. Raul pareceu esquecer o assunto e pegou outro papel. Quero desenhar um dinossauro agora. Ela soltou um suspiro aliviado e observou enquanto ele rabiscava o papel com concentração. Mas sua mente estava longe dali. Ele lembrava. Raul podia não saber conscientemente, mas havia sinais, e se havia sinais, significava que a verdade estava enterrada, esperando ser descoberta. Ela só precisava encontrar a chave para libertá-los. A manhã transcorria de forma surpreendentemente tranquila. Depois do café da manhã, Raul a levou até o espaço onde costumava desenhar. Um pequeno ateliê improvisado em uma das salas da mansão. Era um ambiente bem iluminado, com uma grande mesa de madeira repleta de folhas espalhadas, lápis de cor e tintas. O menino parecia confortável ali, como se aquele fosse seu refúgio. Maristela observou os desenhos e sentiu um nó na garganta ao ver um deles. Entre várias ilustrações de dinossauros e super-heróis, havia um desenho que lhe chamou a atenção. Um barco, flutuando no meio do oceano, rodeado por ondas agitadas. Ela pegou a folha com delicadeza e olhou para Raul, que rabiscava outra coisa sem prestar atenção nela. Você gosta de desenhar barcos? Raul olhou para o desenho e franziu a testa. Eu sonho com isso às vezes, o mar grande. E um barco que afunda. Maristela sentiu o ar faltar. Ele estava descrevendo o acidente. O barco que afundou há 7 anos. O barco onde Denis desapareceu. E o que acontece depois? Perguntou tentando soar casual. Raul deu de ombros. Eu sempre acordo antes. Ela engoliu em seco, sentindo um arrepio percorrer seu corpo. Você já andou de barco alguma vez? Raul fez que não com a cabeça. O papai não gosta. Ele diz que prefere avião. Maristela franziu a testa. Denis sempre amou barcos.
passeios no mar, como alguém como ele poderia, de repente, evitar barcos. Talvez, no fundo, uma parte dele ainda soubesse que algo estava errado, tentando mudar de assunto. Pegou outro desenho, dessa vez. Era um dinossauro enorme. Esse aqui é o T-Rex, não é? Raul assentiu com entusiasmo. Ele é meu preferido. O meu filho também ama dinossauros. Ele tem uma coleção de miniaturas e sempre diz que o Velociraptor é o mais esperto. Os olhos do menino brilharam de empolgação. Eu também tenho uma coleção. Eu gosto do T-Rex, mas o Velociraptor é legal porque ele corre rápido. Maristela sorriu, sentindo o coração apertar. Eles eram irmãos gêmeos e nem sabiam. Qual é o time dele? Flamengo, respondeu sem hesitar. Raul arregalou os olhos. Eu também torço para o Flamengo. Ela riu baixinho, tentando esconder o quanto aquele momento a abalava. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Clara apareceu na porta. Raul, seu pai está chegando. O rosto do menino se iluminou. Ele vai brincar comigo hoje. Clara hesitou por um momento. Acho que ele está ocupado, querido. Raul abaixou o olhar, desapontado. Maristela sentiu uma pontada no peito. Mesmo tendo sido roubado dela, Raul também sofria pela ausência de um pai verdadeiramente presente. Ela se abaixou até ficar da altura do menino e sorriu. Posso brincar com você se quiser? Raul a olhou surpreso. Você sabe jogar futebol? Claro. E aposto que sou melhor que você. Ele riu, pegando uma bola que estava debaixo da mesa. Quero ver. Maristela seguiu Raul até o jardim, onde ele improvisou um campo. Ele posicionou 2 cadeiras de ferro como trave e entregou a bola para ela. Você começa no gol. Ela riu e se posicionou. Raul chutou forte, mas ela conseguiu defender. Boa tentativa. Mas você vai ter que fazer melhor que isso. Ele riu e correu para pegar a bola novamente. A brincadeira continuou entre risadas e desafios. E por um momento, Maristela se esqueceu de tudo. Esqueceu que não podia abraçar Raul como mãe. Esqueceu que Denis não se lembrava dela. Esqueceu toda a dor que carregava. Até que sentiu um olhar sobre si. Quando se virou, viu Denis parado na varanda, observando a cena. O coração dela disparou. Ele a olhava de uma maneira estranha, como se tentasse entender algo que não conseguia explicar. Ela ficou imóvel por um instante. Os olhos de Denis analisavam cada detalhe, como se estivesse tentando lembrar de algo. Ele pigarreou e começou a caminhar na direção deles. O que está acontecendo aqui? Raul correu até ele, animado. Estamos jogando futebol. A Maristela é muito boa. Denis ergueu uma sobrancelha e olhou para ela. É mesmo. Maristela sustentou o olhar dele. Sempre gostei de esportes. Ele olhou para o filho. Acho que agora é hora de almoçar. Raul fez uma careta, mas assentiu. Tá bom. O menino correu para dentro da casa, deixando-os sozinhos no jardim. O silêncio entre os dois foi tenso. Você lida bem com ele, comentou Denis, cruzando os braços. Sempre me dei bem com crianças, respondeu, tentando manter o tom neutro. Denis a observou por um instante, como se estivesse tentando descobrir algo. Você tem filhos? Maristela prendeu a respiração. Não podia mentir. Tenho sim. Os olhos de Denis se estreitaram levemente. Quantos anos? 6. O olhar dele mudou sutilmente. Raul também tem 6 anos. O coração dela bateu forte. Ele estava começando a perceber algo. Mas Denis desviou o olhar e suspirou. Bom, parece que Raul gostou de você. Vamos continuar com o teste. Ela assentiu, tentando conter a frustração. Ele podia não saber o que, mas sentia que algo estava errado. E quando a verdade começasse a se revelar, não haveria mais volta. A tarde se arrastava como se o tempo estivesse brincando com os sentimentos de Maristela, depois de tantas emoções acumuladas desde sua chegada àquela casa. Sentia que cada minuto ali era um passo mais próximo da verdade, mas também um passo mais perigoso. Depois que Raul foi para o quarto descansar, ela caminhou pelo corredor, tentando organizar os pensamentos. O que exatamente aconteceu naquele acidente? Como Ivete conseguiu fazer Denis acreditar que Raul era um órfão e que ela mesma era sua única referência? Ela sabia que o destino a colocou ali por um motivo. Não poderia desperdiçar essa oportunidade. Foi então que ouviu vozes vindas do escritório de Denis. Seu coração acelerou.
A porta estava entreaberta, e com um cuidado extremo, ela se aproximou o suficiente para escutar sem ser notada. Você precisa ser mais firme com Raul. A voz feminina tinha um tom controlador. Como se desse ordens disfarçadas de conselhos, Maristela se enrijeceu. Era Ivete. Ele é só uma criança. A voz de Denis respondeu, com um tom impaciente. Maristela precisou se conter para não entrar na sala naquele instante. Então, era assim que ela se mantinha por perto, fingindo preocupação, mantendo Denis sob controle. Eu sei, querido, mas você precisa impor limites, insistiu Ivete com aquela calma fingida. O silêncio de Denis sugeria irritação. Eu já disse que sei cuidar do meu filho. Houve uma pausa tensa antes que Ivete suspirasse, em um tom teatral. Claro, não quis me intrometer. Apenas me preocupo com vocês dois, Maristela. Quase revirou os olhos. Aquele era o tipo de manipulação clássica que Ivete deveria ter usado para mantê-los presos a ela todos esses anos. Ela se afastou silenciosamente, sentindo o sangue fervendo. Ivete roubou seu filho, prendeu Denis em uma mentira e ainda se fazia de protetora. Ela apertou os punhos, mas isso ia acabar. Mais tarde, Raul desceu as escadas e encontrou Maristela na sala, organizando alguns brinquedos. Ele esfregou os olhos sonolentos e sentou-se ao lado dela no sofá. Quem vai me visitar? Ela olhou para ele e tentou manter a voz calma. Uma amiga do seu pai. Raul franziu a testa. Ah, é a Ivete. Maristela forçou um sorriso, tentando disfarçar a repulsa que sentiu ao ouvir o nome dela nos lábios do próprio filho. Você gosta dela. Raul fez uma careta e deu de ombros. Ela me traz presentes, mas é meio chata. Maristela precisou se controlar para não rir. O que ela faz quando vem aqui? Ele jogou a cabeça para trás, pensativo. Fala com meu pai sobre um monte de coisa chata e sempre diz que eu preciso me comportar. Ela estreitou os olhos. Ela já morou aqui. O menino balançou a cabeça. Não, mas quando eu era menor, ela vinha mais. Maristela sentiu o peito apertar. Ivete esteve presente desde que Raul era um bebê. Isso significava que ela não apenas roubou a criança, mas garantiu que Denis nunca suspeitasse de nada. Ela precisaria de provas, e as encontraria. Raul pegou um de seus dinossauros e brincou com ele entre os dedos. Você vai ficar aqui para sempre. A pergunta pegou Maristela de surpresa. Como assim? Raul deu de ombros. Tipo, você vai ser minha babá para sempre. Ela sentiu a garganta apertar. Você gostaria que eu ficasse? Raul hesitou, mas depois assentiu. Você é legal. Ela forçou um sorriso. Mas dentro de si, o coração doía. Mas e seu filho? Ele não vai sentir sua falta. O ar ficou preso nos pulmões de Maristela. Raul estava perguntando sobre o irmão gêmeo sem saber disso. Vai, mas eu venho trabalhar e depois volto para casa. Raul ficou em silêncio por um tempo, pensativo. Como ele é, ela engoliu seco. Ele se parece muito com você. Raul franziu o senho. Sério, ela assentiu. Vocês têm a mesma idade, os mesmos olhos. Aposto que se dariam muito bem. O menino mordeu o lábio, como se tentasse entender algo que não fazia sentido. Depois de um tempo, ele sussurrou. Você já perdeu alguém. O coração de Maristela parou. O que quer dizer? Tipo... alguém que você amava muito, mas que desapareceu? Ela engoliu em seco. Sim, já perdi alguém muito importante. Raul abaixou o olhar. Eu também acho que perdi alguém, mas não lembro quem. A respiração de Maristela falhou. Por que você acha isso? Raul mordeu o lábio. Eu só sinto, sabe? Como se estivesse faltando alguma coisa. Maristela piscou rapidamente para conter as lágrimas. Raul estava lembrando. Mesmo sem entender, dentro dele, a verdade começava a se formar. Ela sentiu uma onda de amor esmagá-la e, sem pensar, puxou Raul para um abraço apertado. O menino congelou por um instante. Depois relaxou e encostou a cabeça no ombro dela. Você me lembra alguém? Ele sussurrou, fechando os olhos. Maristela ficou imóvel, segurando as lágrimas. O passado estava voltando, e quando a verdade fosse revelada, nada mais seria como antes. Maristela sentia o coração ainda acelerado pelo que ouvira de Raul. O menino começava a demonstrar lacunas de memória, uma sensação de vazio.
como se uma parte dele estivesse faltando. E estava. Ele fora arrancado de sua verdadeira família e criado sob uma mentira. Ela queria poder contar tudo, segurá-lo e dizer que nunca deveria ter sido separado de seu irmão, de sua mãe, mas não podia, ainda não. Ivete ainda estava por perto. O relógio marcava quase 5 da tarde quando Clara anunciou a chegada dela. A senhora Ivete está aqui. Maristela respirou fundo. Chegou a hora. Ela se levantou do sofá e observou Raul correr animado para a entrada da mansão. Maristela o seguiu com passos calculados. Tentando manter a postura firme, então ela apareceu. Ivete entrou pela porta principal com um vestido impecável, os cabelos castanhos bem arrumados e um sorriso cuidadosamente ensaiado. Sua presença exalava segurança, como se aquela casa ainda fosse sua. Maristela sentiu um frio subir pela espinha. Aquela mulher parecia a dona da situação. E por anos. Foi, meu amor, Ivete exclamou ao ver Raul, abaixando-se para abraçá-lo. Raul aceitou o abraço, mas sem a mesma empolgação que demonstrava por Denis. Ele gostava dela, mas não parecia apegado. Maristela se manteve à distância, observando tudo atentamente. Como você está, querido? Sentiu minha falta? Mais ou menos. Raul respondeu, distraído, brincando com um dos botões do vestido dela. Ivete soltou uma risada forçada e ergueu o olhar para Maristela. Seus olhos analisaram a babá nova com curiosidade. Você deve ser a nova funcionária. Maristela sustentou seu olhar. Sou Maristela. Houve um instante de silêncio. Ivete congelou. Foi apenas um segundo. Mas Maristela percebeu. Aquele nome significava algo para ela. Mas Ivete recuperou-se rápido. Seu sorriso voltou ao rosto, e ela estendeu a mão de forma calculada. Ivete Prado, é um prazer. Maristela apertou sua mão, sentindo a frieza daquele gesto. O prazer é meu. Elas se estudaram por um momento, e Maristela percebeu que Ivete não era uma mulher qualquer. Ela tinha controle, um olhar astuto, como se sempre estivesse em vantagem. O Denis lhe contou sobre mim. Ivete perguntou casualmente. Maristela sorriu de leve. Ele mencionou que você é próxima da família. Ivete estreitou os olhos por um breve instante. Sim, eu cuidei de Raul quando ele era pequeno. Maristela sentiu a raiva borbulhar dentro de si, mas manteve o tom sereno. Isso explica a conexão de vocês. Ivete sorriu. Sim, mas agora parece que ele encontrou uma nova amiga. Ela falava com doçura, mas seus olhos diziam outra coisa. Estava avaliando Maristela. Ele é um menino incrível. Maristela respondeu. O olhar de Ivete endureceu por um breve momento, mas logo voltou a suavizar. Você já tem filhos, Maristela? Ela sentiu seu estômago revirar. Ivete estava testando-a. Tenho, sim. Ah, e que idade tem? Maristela sorriu. 6 anos. O sorriso de Ivete congelou por um instante. Ela não esperava aquela resposta. Que coincidência. Ivete comentou. Pois é, Maristela disse sustentando o olhar dela. O silêncio entre as duas era carregado de tensão. Maristela sabia que Ivete estava desconfiada. E isso era um bom sinal. Bom, já que estou aqui, vou passar um tempo com Raul. Ivete anunciou. Claro, Maristela respondeu, sem desviar o olhar. Ela viu quando Ivete segurou a mão de Raul e levou-o para dentro da casa. Mas não tirou os olhos de Maristela até desaparecer no corredor. Maristela aproveitou o momento para caminhar pela mansão. Precisava de respostas. Se Ivete falsificou documentos para esconder a identidade de Raul, onde estavam esses registros, Denis poderia ter pistas sobre o passado, e ele nem sabia disso. Decidiu tentar a sala de escritório. A porta estava entreaberta, entrou e fechou a porta atrás de si. O ambiente era impecável. Com móveis de madeira escura, um enorme quadro de um veleiro na parede e prateleiras repletas de livros, Maristela começou a abrir gavetas, buscando qualquer coisa que parecesse suspeita, documentos, contratos, anotações, nada. Até que encontrou um envelope antigo, esquecido no fundo de uma gaveta. O papel amarelado indicava que estava ali há anos. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope e encontrou um único documento dentro dele. Uma certidão de nascimento. Seu coração parou. O nome na certidão era de Raul.
Mas o que fez suas mãos gelarem foi a informação abaixo. Nome da mãe, Ivete Prado. Seu sangue ferveu. Ela forjou a certidão. Seu filho cresceu acreditando ser filho de outra mulher. Os dedos de Maristela apertaram o papel com força, mas ela não teve tempo de absorver o choque, porque ouviu um barulho no corredor. Alguém se aproximava. O pânico tomou conta de seu peito. Rapidamente, ela guardou o documento de volta no envelope e fechou a gaveta. No momento exato em que a porta se abriu, Denis entrou no escritório, franzindo a testa ao vê-la ali. O que está fazendo aqui? O coração de Maristela disparou. Ela precisava pensar rápido. Não podia estragar tudo agora. O ar na sala pareceu se tornar mais pesado no instante em que Denis entrou. Maristela congelou por um breve momento, mas logo forçou um sorriso e tentou agir com naturalidade. O documento que encontrara ainda queimava em sua mente, mas precisava manter a calma. Me desculpe, Sr. Monteiro. Eu estava procurando um bloco de anotações para fazer uma lista de atividades para Raul, disse, mantendo a voz firme, enquanto fechava discretamente a gaveta que havia aberto. Denis cruzou os braços, analisando-a com uma expressão desconfiada. Seus olhos escuros percorreram a sala, como se tentasse encontrar alguma irregularidade. Clara poderia ter providenciado isso para você, ele comentou. O tom levemente frio, Maristela manteve a postura. Eu sei, mas achei que não haveria problema se eu mesma procurasse. Denis não pareceu convencido. Ele a observava de um jeito diferente, como se estivesse tentando decifrá-la. Você parece sempre muito interessada na vida de Raul. O coração de Maristela disparou. Será que ele começava a suspeitar? Ela sustentou o olhar dele e escolheu cuidadosamente suas palavras. Eu gosto de entender as crianças com quem trabalho. É importante para criar uma conexão. Ele assentiu lentamente, mas ainda parecia pensativo. Só tome cuidado para não ultrapassar seus limites. Maristela, o tom de advertência não passou despercebido. Maristela sentiu um arrepio na espinha, mas manteve a compostura. Claro, Sr. Monteiro. Denis desviou o olhar e esfregou as têmporas, como se estivesse lidando com algo que o incomodava. Um silêncio carregado pairou entre os dois, até que ele murmurou algo inesperado. Seu rosto... Ela sentiu o estômago revirar. O que tem? Denis franziu a testa, como se tentasse organizar seus pensamentos. Você me parece familiar? O coração de Maristela acelerou. Ele estava se lembrando. Mas antes que ela pudesse responder, uma voz cortante ecoou pelo escritório. O que está acontecendo aqui? Maristela virou-se e viu Ivete parada na porta. A mulher usava um vestido elegante e impecável, e seus olhos analisavam a cena com um brilho de alerta. Maristela percebeu no mesmo instante. Ivete não gostava de vê-la sozinha com Denis. Ele desviou o olhar e recuou levemente, como se tivesse sido arrancado de um pensamento profundo. Nada demais, respondeu Denis, a voz mais firme do que antes. Estávamos apenas conversando. Ivete olhou de relance para Maristela, e a expressão em seu rosto não deixava dúvidas. Ela estava desconfiada. Imagino, murmurou, um sorriso artificial curvando seus lábios. O silêncio entre os três era carregado de tensão. Eu estava justamente indo ver como Raul estava, disse Maristela, evitando o olhar de Ivete ao sair da sala. Sentiu o olhar da mulher queimando em suas costas, mas não se virou. Seu coração martelava no peito. Denis estava começando a ter lampejos de memória, mas Ivete também sentia isso, e se havia algo que aquela mulher não permitiria, era perder o controle. Maristela encontrou Raul na varanda, sentado no chão e brincando com um carrinho de metal. A brisa fresca balançava levemente seus cabelos, e ele parecia concentrado em seus pensamentos. Ela se sentou ao lado dele e observou por um momento antes de perguntar: como foi sua visita com a Ivete? Raul deu de ombros. Ela só fez perguntas. Maristela franziu a testa. Que tipo de perguntas? Raul continuou brincando, como se estivesse desinteressado no assunto. Sobre você? O estômago de Maristela revirou. Sobre mim? Ele assentiu, empurrando o carrinho sobre o chão de pedra. Ela queria saber se eu gosto de você. Se você é legal... Ela forçou um sorriso. E o que você disse? Raul sorriu. Que você sabe jogar futebol. Ela soltou uma risada leve, mas por dentro sentia um desconforto crescente. Ivete estava investigando.
Ela sabia que Maristela não era apenas uma babá qualquer. Maristela se aproximou um pouco mais e falou com a voz mais suave. Você confia nela? Raul hesitou por um instante antes de responder. Não sei. Ela sempre sorri, mas eu acho que ela não gosta muito de mim. A confissão pegou Maristela de surpresa. Por que você acha isso? O menino mordeu o lábio. Ela sempre fala como se eu fosse um problema, como se meu pai ficasse cansado de mim. Uma onda de fúria percorreu o corpo de Maristela. Ivete manipulava Raul para que ele se sentisse um peso para Denis. Aquilo precisava acabar. Ela segurou a mãozinha dele e apertou de leve. Você nunca é um problema, Raul. Seu pai te ama. Os olhos do menino brilharam com dúvida. Você tem certeza? Maristela respirou fundo e assentiu. Sim, e eu vou te provar isso. Mais tarde, quando Raul já dormia, Maristela voltou ao escritório de Denis. Ela precisava olhar aquela certidão de nascimento novamente, com a respiração acelerada. Abriu a gaveta onde encontrara o envelope mais cedo, mas assim que olhou dentro, sentiu um frio percorrer seu corpo. O envelope não estava mais lá. Seu coração disparou. Alguém soube que ela o encontrou. Ela fechou os olhos por um segundo, tentando pensar. Denis não mexia naquela gaveta há anos. Então, quem pegou o documento? O som de passos no corredor a fez prender a respiração. Rápida como um reflexo, fechou a gaveta e se virou no momento exato em que a porta se abriu. Denis entrou no escritório, sua expressão carregada de suspeita. Ele a encarou, os olhos estreitados. O que está fazendo aqui? O coração de Maristela bateu forte. Ela precisava pensar rápido. Se dissesse qualquer coisa errada, poderia perder tudo. Mas uma coisa era certa. Alguém estava um passo à frente dela. O tempo pareceu parar quando Denis entrou no escritório. O olhar dele varreu a sala e pousou em Maristela, carregado de suspeita. O que está fazendo aqui? O coração dela disparou, mas sua expressão permaneceu neutra. Tinha que ser rápida. Estava procurando um livro para Raul, respondeu, apontando para a estante com o máximo de naturalidade que conseguiu. Denis não se moveu. Seu olhar permaneceu fixo nela, analisando cada detalhe. Clara poderia ter feito isso por você. Ela deu um meio sorriso, tentando dissipar a tensão. Eu sei, mas achei que poderia encontrar algo mais adequado para ele se olhasse pessoalmente. O silêncio se prolongou. Por um instante, os olhos de Denis pareceram hesitantes, como se estivesse tentando compreender algo que não conseguia explicar. Você sempre toma liberdades desse tipo. O tom de advertência não passou despercebido. Maristela sabia que precisava sair dali sem levantar mais suspeitas. Apenas quando acho que posso ajudar, respondeu calmamente. Denis continuou a estudá-la, e então, como se tivesse desistido da conversa, desviou o olhar e foi até sua mesa. Maristela aproveitou o momento para se afastar, tentando ignorar o arrepio em sua nuca. Algo dizia que ele não acreditou completamente em sua desculpa. Ela deixou o escritório sentindo o coração martelar no peito. O envelope sumiu, e isso significava que alguém percebeu que ela estava chegando perto da verdade. No dia seguinte, a rotina parecia seguir normalmente, mas Maristela sabia que o jogo havia mudado. Ao entrar na cozinha pela manhã, encontrou Clara organizando o café de Raul. Bom dia, cumprimentou, pegando um copo de água para disfarçar a ansiedade. Bom dia, respondeu Clara, ocupada demais para perceber o olhar atento de Maristela. Você sabe se o Sr. Monteiro mexeu no escritório ontem? A pergunta fez Clara erguer os olhos, surpresa. Acho que não. Ele saiu depois que você foi dormir e voltou tarde. O estômago de Maristela revirou. Se Denis não mexeu, quem pegou o envelope? Clara parecia curiosa. Por quê? Maristela hesitou. Apenas queria saber se ele encontrou o que procurava. Clara deu de ombros. Se ele precisasse de algo, teria me pedido. Isso apenas confirmou sua suspeita. Denis não sabia de nada. Então só restava uma opção. Ivete. Mais tarde, enquanto brincava com Raul no jardim, Maristela percebeu que Denis estava em casa. Era raro vê-lo ali durante o dia, sempre ocupado com reuniões e compromissos. Raul correu até ele, animado. Papai. Denis sorriu e pegou o filho no colo, abraçando-o com ternura. Maristela observou a cena com o coração apertado.
Por mais que Dennis estivesse preso nas mentiras de Yvette, ele amava Raul, e ela precisava fazer com que ele se lembrasse do amor que sentiu por ela também. Dennis colocou Raul no chão e então olhou para Maristela. Podemos conversar? O coração dela deu um salto. Claro. Ela o seguiu até uma área mais reservada do jardim. Dennis cruzou os braços e a observou por um momento antes de falar. Você é diferente das outras babás que já trabalhei. Maristela manteve o olhar firme. Em que sentido? Ele hesitou. Raul gosta de você muito rápido. Ele não se apega a qualquer um. Ela sentiu um aperto no peito. É porque ele já me conhece, mesmo sem saber. Eu tento criar um ambiente seguro para ele, respondeu. Dennis assentiu, mas seu olhar continuava carregado de incerteza. Ontem, no escritório, Maristela prendeu a respiração. Ele ainda estava pensando naquilo. Você estava procurando um livro, certo? Ela assentiu. Sim. Dennis inclinou a cabeça levemente. Então por que mexeu nas gavetas? O ar pareceu sumir dos pulmões dela. Ele sabia. Começou, mas sua mente trabalhava freneticamente para encontrar uma resposta. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma nova voz ecoou pelo jardim. Aconteceu alguma coisa? Maristela sentiu um arrepio. Yvette. A mulher surgiu do outro lado do gramado, os olhos afiados analisando os dois. Dennis fechou a expressão e negou com a cabeça. Nada demais. Yvette olhou para Maristela, e um sorriso quase imperceptível curvou seus lábios. Ela sabia. Maristela sustentou o olhar dela, determinada a não demonstrar fraqueza. Raul está esperando por você, disse Yvette a Dennis, ainda sorrindo. Dennis suspirou e assentiu. Vou até ele. Ele lançou um último olhar para Maristela antes de se afastar. Assim que ele se foi, Yvette se aproximou. Você é esperta, disse em um tom baixo, carregado de veneno. Maristela cruzou os braços. Não sei do que está falando. Yvette sorriu de canto. Sabe sim. O coração de Maristela batia forte. Onde está o documento? Yvette arqueou uma sobrancelha. Que documento? A raiva subiu pela garganta de Maristela, mas ela manteve a voz firme. O que você tirou do escritório ontem à noite? O sorriso de Yvette se alargou. Você acha mesmo que vou deixar você estragar tudo? A verdade vai aparecer. Yvette riu baixinho. Dennis nunca vai acreditar em você. Maristela estreitou os olhos. Ele já começou a se lembrar pela primeira vez. Yvette perdeu o sorriso. Ele nunca vai se lembrar completamente. Eu me certifiquei disso. Maristela sentiu um calafrio. O que você fez? Yvette inclinou a cabeça levemente, como se avaliasse se deveria contar. Você realmente quer saber? O peito de Maristela subia e descia rapidamente. Yvette sorriu. O que Dennis esqueceu. Não foi por acaso. Maristela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Yvette se virou e saiu, deixando-a ali, paralisada. A memória de Dennis foi apagada de propósito. E agora, ela precisava descobrir como recuperá-la. O impacto das palavras de Yvette ressoava na mente de Maristela como um eco interminável. O que Dennis esqueceu. Não foi por acaso. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que Yvette quis dizer com isso? Se a amnésia de Dennis não foi um mero acidente, significava que alguém manipulou a situação para garantir que ele nunca recuperasse suas lembranças. Mas como? O coração de Maristela martelava. Se Dennis realmente tivesse sido vítima de algo maior, havia uma chance de que suas memórias pudessem ser recuperadas. Ela não tinha mais dúvidas. Yvette era capaz de qualquer coisa para mantê-lo preso em sua teia de mentiras. Respirou fundo e decidiu que não perderia mais tempo. Precisava agir. Naquela noite, após colocar Raul para dormir, Maristela tomou uma decisão ousada. Precisava vasculhar a casa. Ela sabia que Yvette tinha pego o documento que provava a fraude da certidão de nascimento. Mas se houvesse outros papéis, alguma pista, qualquer coisa que pudesse ajudá-la a reconstruir o passado, ela encontraria. Descalça para não fazer barulho, atravessou os corredores da mansão iluminados apenas por algumas luzes de emergência. O escritório de Dennis parecia o primeiro lugar lógico para procurar, mas depois do que acontecera no dia anterior, não podia correr o risco de ser pega ali novamente. Precisava pensar diferente. Foi então que lembrou de um detalhe.
o quarto de hóspedes. Na manhã anterior, enquanto caminhava pela casa, havia notado que um dos quartos, no final do corredor, estava trancado. Nenhum outro funcionário da casa parecia entrar ali, o que Dennis ou Yvette guardavam naquele cômodo. Com passos calculados, seguiu pelo corredor silencioso até a porta. Girou a maçaneta com cuidado. Trancada, seu coração acelerou. Se havia algo ali dentro que Yvette ou Dennis não queriam que ninguém visse, era exatamente onde ela precisava entrar. Olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava por perto. Então, com uma agilidade que nem sabia que possuía, deslizou um grampo do cabelo e começou a forçar a fechadura. O clique baixo da trava destrancando foi como música para seus ouvidos. Abriu a porta com cuidado e entrou no quarto escuro. O cheiro de madeira antiga e mofo tomou suas narinas. Era um cômodo pouco usado. Acendeu a luz e seu coração disparou ao ver o que estava diante de seus olhos. Pilhas de caixas e papéis. Apressadamente, começou a revirar os documentos. Havia contratos antigos, registros financeiros, mas nada sobre Raul. Quando já estava prestes a desistir, viu algo diferente. Uma pequena caixa de madeira no fundo da prateleira. Com as mãos trêmulas, puxou-a para mais perto e abriu. Seus olhos se arregalaram. Dentro, havia fotos. Fotos dela e de Dennis. Maristela sentiu um nó na garganta ao ver as imagens. Eram recordações antigas, de quando estavam juntos, felizes. Havia uma foto deles abraçados à beira da praia. Outra dela grávida, segurando a barriga com um sorriso radiante. E então, no fundo da caixa, encontrou algo ainda mais chocante: exames médicos. Pegou a folha amarelada pelo tempo e seus olhos varreram o conteúdo rapidamente. O documento estava em nome de Dennis Monteiro. O diagnóstico: uso prolongado de sedativos de alta dosagem. Seu estômago revirou. Sedativos. Yvette não apenas manipulou Dennis emocionalmente, ela o drogou, por anos. A ficha caiu de uma vez. A amnésia dele não foi uma simples consequência do acidente. Ele perdeu a memória, porque foi mantido sob medicação controlada tempo suficiente para apagar qualquer lembrança do passado. O choque percorreu cada fibra do seu corpo. Yvette garantiu que ele nunca se lembrasse de sua verdadeira vida. As mãos de Maristela tremiam. Ela tinha que tirá-lo desse pesadelo. Mas antes que pudesse reagir, um som a fez congelar. Passos no corredor. Alguém se aproximava, com o coração disparado. Apagou a luz e se escondeu atrás da porta. A maçaneta girou lentamente. A porta se abriu. Maristela prendeu a respiração. O vulto entrou no quarto, os passos cuidadosos. Quando a pessoa acendeu a luz, Maristela viu quem era. Dennis. Ele franziu a testa ao ver as caixas abertas. "O que você está fazendo aqui?" O coração de Maristela parecia prestes a saltar do peito. Ela segurava os documentos com força, tentando formular uma resposta. Mas naquele momento, tomou uma decisão. Não ia mentir. Respirou fundo e ergueu os olhos para ele. "Eu encontrei isso", disse. Estendendo o exame médico, Dennis pegou o papel, confuso, e começou a ler. Seus olhos se arregalaram. Isso é um erro." "Não é um erro, Dennis", disse Maristela, sua voz baixa, mas firme. "Você não perdeu a memória por causa do acidente. Você foi drogado." Dennis balançou a cabeça, recuando. "Isso não faz sentido." Maristela se aproximou, encarando-o com intensidade. "Faz todo o sentido. Yvette te manteve sedado por anos. Ela te fez acreditar que Raul era um órfão, que sua vida começou depois do acidente. Mas não é verdade." Dennis piscou rapidamente, como se estivesse lutando para processar tudo. "Isso não pode ser real." Maristela engoliu seco. "Você não sente que falta algo, não sente que há um vazio dentro de você." Ele engoliu em seco. Eu não sei." Ela pegou as fotos na caixa e as colocou em suas mãos. "Olhe para isso." Dennis hesitou, mas então seus olhos pousaram nas imagens. Seu rosto empalideceu. Eu conheço esse lugar." O olhar dele percorreu as fotos com uma mistura de espanto e pavor. Maristela percebeu que algo dentro dele estava se quebrando. Os muros que Yvette ergueu estavam começando a ruir. "Você precisa confiar em mim", disse ela, sua voz quase um sussurro. Dennis passou a mão pelos cabelos,
respirando de maneira errática. Isso não pode ser verdade. Mas a expressão em seu rosto dizia o contrário. A verdade começava a se infiltrar e Yvette não poderia impedir isso por muito mais tempo. Denis segurava as fotos com força, os olhos arregalados enquanto as analisava. Suas mãos tremiam. Ele parecia incapaz de processar o que via. Isso não pode ser real, murmurou como se tentasse se convencer. E Maristela manteve a voz firme. É real. Essas fotos são suas. São nossas. Ele piscou rapidamente, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Sua respiração estava entrecortada, o peito subindo e descendo com força. Isso não faz sentido. Eu teria me lembrado. Não teria? Maristela rebateu. Porque alguém garantiu que você não lembrasse. Denis levantou os olhos para ela, a dúvida evidente em seu olhar. Você está insinuando que alguém me drogou? Sim. E você sabe quem? Ele fechou os olhos por um instante, pressionando os dedos contra as têmporas, como se sua cabeça estivesse prestes a explodir. Yvette. O nome saiu de sua boca como um sussurro rouco. Maristela aproveitou a hesitação. Denis, pense. Você sempre confiou nela. Mas por quê? Você lembra do dia em que a conheceu? Ele abriu os olhos de repente. A confusão em seu olhar deu lugar a algo mais profundo. Ele tentou puxar uma lembrança, mas não conseguiu. Eu não lembro. O silêncio se prolongou. Denis piscou algumas vezes, como se a ideia de não se lembrar fosse ainda mais assustadora do que tudo que Maristela dizia. Como isso é possível? Maristela se aproximou, tocando levemente seu braço. Porque ela te controlou esse tempo todo. Ela te deu remédios. Ela criou uma nova história para você. E você acreditou porque era a única coisa que sua mente podia acessar. Denis engoliu em seco, virando-se de costas, como se precisasse se afastar. Ele começou a andar pelo quarto, passando a mão pelos cabelos, respirando pesadamente. Isso é loucura. Maristela suspirou. Eu sei que parece, mas você tem que confiar em mim. Ele girou nos calcanhares, os olhos flamejando. Confiar em você? Eu nem sei quem você é. Aquelas palavras foram um golpe direto no coração dela, mas Maristela se recusou a recuar. Você sabe sim, Denis. Sua mente pode ter esquecido, mas seu coração não. Ele fechou os olhos novamente, como se quisesse se afastar daquela conversa, mas sua respiração denunciava o turbilhão dentro dele. Eu preciso de um tempo, disse, a voz trêmula. Maristela queria insistir, queria gritar que não havia mais tempo, mas sabia que precisava ter paciência. Se o pressionasse demais, poderia afastá-lo ainda mais da verdade. Tudo bem, disse suavemente. Ele saiu do quarto sem olhar para trás. Maristela sentiu as pernas fraquejarem. A verdade estava ali, diante dele. Mas será que ele teria coragem de aceitá-la? Naquela noite, Maristela não conseguiu dormir. Ficou revirando na mente cada palavra que dissera, cada reação de Denis. Seus instintos diziam que ele queria acreditar, mas algo dentro dele ainda lutava contra isso. E o maior problema tinha nome, Yvette. Ela perceberia que ele estava abalado. E se já havia feito tanto para mantê-lo preso àquela mentira, o que faria quando percebesse que estava prestes a perdê-lo? O pensamento fez um arrepio percorrer sua espinha. Ela precisava agir. Na manhã seguinte, Denis não desceu para o café. Clara disse que ele havia saído cedo, sem dizer para onde ia. Yvette, por outro lado, apareceu como se nada tivesse acontecido. Ela entrou na sala com aquele mesmo sorriso falso, fingindo interesse em Raul, enquanto seus olhos varriam a casa. Mas Maristela sabia o que ela estava fazendo, procurando Denis. Quando Yvette finalmente olhou para Maristela, houve um pequeno brilho de satisfação em seu olhar. Dormiu bem. Maristela sustentou o olhar dela. Sim, e você? Yvette sorriu, mas não respondeu. Foi Raul quem quebrou o silêncio. Papai foi viajar. Yvette se virou para ele, piscando algumas vezes, como se não esperasse a pergunta. O que disse, querido? Papai saiu cedinho. Você sabe para onde ele foi. Yvette ficou imóvel por um segundo. Então, lentamente, forçou um sorriso. Ah, querido, ele só deve ter ido resolver negócios. Raul franziu a testa.
Mas ele não avisou. Não se preocupe com isso, amorzinho. Maristela observava cada detalhe. Ivete estava tentando esconder que estava preocupada. Isso significava que ela não sabia onde Denis estava. E se Denis tivesse saído para descobrir a verdade por conta própria, a esperança acendeu dentro dela. Mas Ivete não demoraria a agir. Ela olhou para Raul e forçou mais um de seus sorrisos ensaiados. Que tal irmos passear hoje, meu amor? Só você e eu? Maristela sentiu um alarme soar em sua cabeça. Raul, no entanto, não parecia muito animado. Não sei, acho que quero ficar em casa. Ivete inclinou a cabeça, ainda sorrindo. Tem certeza? Podemos ir à sorveteria. Não quero. Raul respondeu, sem olhar para ela. A irritação brilhou no olhar de Ivete por uma fração de segundo antes de ela se recompor. Tudo bem, então. Ela se virou para Maristela. Podemos conversar. Maristela sustentou seu olhar. Claro. As duas saíram da sala e seguiram até um dos corredores mais afastados da casa. Quando estavam longe o suficiente para não serem ouvidas, Ivete parou e cruzou os braços. Não sei o que você está tentando fazer. Mas não vai funcionar. Maristela arqueou uma sobrancelha. E o que exatamente eu estou tentando fazer? Ivete sorriu friamente. Você está tentando abrir os olhos de Denis. Maristela manteve a postura firme. Ele está abrindo os olhos sozinho. Não, você está forçando. Mas deixe-me te dizer uma coisa. Querida, eu construí essa mentira por 7 anos. Você acha que pode desfazer tudo em poucos dias? Maristela deu um passo à frente, os olhos faiscando. A verdade sempre vem à tona. Ivete inclinou a cabeça, avaliando-a. Você acha que Denis vai acreditar em você? Maristela sorriu. Ele já começou a acreditar. Pela primeira vez, Ivete demonstrou um traço de preocupação, mas logo sua expressão voltou a ser controlada. Veremos, disse simplesmente. Ela virou-se e saiu, deixando Maristela sozinha. Mas Maristela sabia que havia algo de diferente dessa vez. Ivete estava perdendo o controle, e quando Denis voltasse, nada mais seria como antes. Maristela observou Ivete se afastar pelo corredor, mas não relaxou. A mulher estava inquieta. Era a primeira vez que sua máscara ameaçava cair, e isso significava que o jogo estava mudando. Denis estava começando a duvidar, e Ivete sabia que, se perdesse o controle, perderia tudo. Maristela fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Sabia que a situação estava ficando cada vez mais perigosa, mas também sabia que não podia recuar agora. O cerco estava se fechando. Seu coração acelerou ao pensar onde Denis poderia estar naquele momento. Ele saiu cedo e não disse nada a ninguém. Mas se ele estava, de fato, tentando buscar respostas, então ela não podia simplesmente esperar sentada. Tinha que se preparar. O dia passou arrastado. Raul passou boa parte do tempo brincando no jardim, e Maristela permaneceu por perto, atenta a cada movimento de Ivete. A mulher tentou disfarçar, mas estava inquieta. Ligava constantemente para alguém. Falava baixo e olhava ao redor para ter certeza de que ninguém a ouvia. Ela estava tentando descobrir onde Denis foi, e isso confirmava as suspeitas de Maristela. Denis sabia que havia algo errado, e, pela primeira vez, não correu para Ivete em busca de respostas. O sol já começava a se pôr quando o inesperado aconteceu. O som de um carro estacionando na entrada da mansão fez Maristela se virar imediatamente. Denis estava de volta, mas ele não estava sozinho. Maristela sentiu o sangue gelar quando reconheceu a mulher ao lado dele, doutora Helena Vasconcelos. A neurologista que cuidou de Denis depois do acidente. O coração de Maristela disparou. Denis foi atrás do próprio histórico médico. E se ele trouxe Helena com ele, é porque encontrou algo. O silêncio na mansão foi instantâneo. Todos pararam ao ver Denis entrar acompanhado da médica Raul, que brincava perto da piscina. Correu até o pai. Papai! Denis abaixou-se e envolveu o filho num abraço forte, mais forte do que o normal, como se pela primeira vez ele sentisse que precisava protegê-lo de algo. Maristela observava a cena com a respiração suspensa. Ivete apareceu na sala, os olhos arregalados ao ver quem estava ao lado de Denis. Ela tentou disfarçar o choque, mas não conseguiu.
O que está acontecendo? Perguntou, tentando soar calma. Denis se levantou e olhou diretamente para ela. Eu estive no hospital hoje de manhã. O silêncio que se seguiu foi cortante. Maristela viu a mão de Ivete se contrair ao lado do corpo. No hospital, Denis assentiu lentamente. Fui atrás do meu prontuário médico. O rosto de Ivete permaneceu impassível, mas Maristela viu quando os olhos dela piscaram rápido demais. Por quê? Ivete perguntou com um sorriso tenso. Denis respirou fundo e tirou do bolso um envelope. Porque eu queria saber por que nunca me lembro de nada antes do acidente. Ele entregou o envelope à doutora Helena, que o abriu e retirou de dentro vários papéis. O Sr. Monteiro me procurou hoje cedo. Começou a médica. Ele queria saber por que suas memórias nunca voltaram, mesmo depois de tanto tempo. Ivete soltou uma risada forçada. Mas isso é normal. Algumas pessoas nunca recuperam completamente. Sim, interrompeu Helena. Mas há algo incomum no caso dele. Maristela viu o rosto de Ivete empalidecer. O quê? Helena ergueu um dos papéis. Seus exames mostram que, ao longo dos últimos anos, você recebeu doses frequentes de benzodiazepínicos e outros sedativos. O impacto das palavras foi avassalador. Maristela prendeu a respiração. Denis ficou imóvel. Ivete ficou completamente pálida. Isso não faz sentido. Denis murmurou, os olhos fixos nos documentos. Helena olhou para ele com seriedade. Faz sim. O senhor foi medicado continuamente por um longo período. Isso pode explicar sua dificuldade em recuperar lembranças do passado? O silêncio era absoluto. Então, Denis virou-se lentamente para Ivete. Você sabia disso? A mulher piscou algumas vezes, abrindo e fechando a boca, tentando formular uma resposta. Claro que não. Isso deve ser um erro. Não é um erro, rebateu Helena. Esses remédios estavam na sua corrente sanguínea por anos. Alguém administrou isso sem que você soubesse. Denis ficou pálido. Maristela observava cada detalhe. Ivete não estava conseguindo esconder o nervosismo. Ela tentou dar um passo à frente, mas Denis recuou. Denis, você não pode acreditar nisso. Mas ele já acreditava. A ficha estava caindo. Quem te dava os remédios? Perguntou Helena. Denis piscou rápido, como se sua mente tentasse buscar respostas. Eu. Ele parou, e então olhou para Ivete. Você? Murmurou. Ivete arregalou os olhos. O quê? Você sempre esteve comigo. Sempre trouxe meus remédios. Me dizia o que tomar. Os olhos dela se encheram de desespero. Você está me acusando de alguma coisa? Denis apertou os punhos. Você me drogou? A voz dele saiu baixa, carregada de incredulidade. Ivete recuou. Não, eu nunca faria isso. Mas sua voz falhou. E então, no meio daquele caos, uma voz pequena e inocente ecoou pelo salão. Você sempre me disse que o papai ficava cansado por minha causa. Todos se viraram. Raul estava parado ali, observando tudo com um olhar confuso e assustado. Ivete congelou. O quê? Raul franziu a testa. Você sempre falava que ele ficava doente por minha culpa. O olhar de Denis ficou sombrio. Você dizia isso para o meu filho. Ivete ficou paralisada. Raul abaixou a cabeça. Eu não gosto dela, papai. O chão pareceu sumir. Denis encarava Ivete com uma fúria crescente. Ela abriu a boca para falar, mas não conseguiu. Saia da minha casa, Denis ordenou, sua voz gelada. Ivete ficou imóvel, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Denis. Agora. O silêncio foi sufocante. E então, lentamente, Ivete entendeu. Ela perdeu. Seus olhos faiscaram com ódio, mas ela não tinha saída. E pela primeira vez, Maristela viu o medo em seus olhos. Ivete deu um passo para trás, e depois, sem dizer mais uma palavra, virou-se e saiu. A porta se fechou com um baque surdo, e a casa inteira ficou em silêncio. Denis passou a mão no rosto, como se o peso de anos de mentiras finalmente o tivesse atingido. Ele olhou para Maristela, e naquele olhar, a lembrança de tudo começou a despertar. O silêncio após a saída de Ivete parecia ecoar por toda a casa. O peso da revelação ainda pairava no ar, como se ninguém soubesse ao certo o que fazer a seguir. Denis permaneceu imóvel por alguns instantes,
respirando pesadamente. Seu olhar estava fixo no chão, como se tentasse processar tudo o que acabara de acontecer. Maristela sentiu o coração disparado. Ele estava prestes a se lembrar. Raul permaneceu ao lado do pai, segurando sua mão com força. Foi o pequeno que quebrou o silêncio. Papai, você está bem? Denis piscou algumas vezes e olhou para o filho quando viu os olhinhos preocupados do menino. Abaixou-se e puxou Raul para um abraço apertado. Eu estou bem, filho. Eu prometo. Raul enterrou o rosto no ombro do pai, buscando segurança. Maristela observou a cena com os olhos marejados. Raul não entendia completamente a gravidade da situação, mas sentia que algo estava diferente. Denis suspirou e olhou para Maristela. Eu preciso de um tempo. Ela assentiu. Claro. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente abalado. A doutora Helena, que permanecia próxima, interveio. Denis, agora que sabemos que sua amnésia pode ter sido induzida, é possível tentar recuperar suas memórias. Ele ergueu os olhos para ela, hesitante. Como? Helena cruzou os braços. Sua mente bloqueou muitas lembranças, porque foi mantida em um estado de sedação contínuo, agora que você não está mais sob efeito de medicamentos. É possível que sua memória comece a se reativar sozinha. E se não acontecer? Ele perguntou, a voz carregada de incerteza. Helena suspirou. Podemos tentar estímulos, terapia, exposição a objetos e lugares familiares, e até mesmo indução hipnótica. Maristela viu a expressão dele se fechar. Hipnose. Não é o que parece, explicou Helena. Não estamos falando de manipulação, mas sim de um processo controlado para acessar partes do seu subconsciente. Denis parecia inquieto. E se eu não quiser me lembrar? Maristela prendeu a respiração. Ele estava com medo. Medo do que encontraria. Medo do que a verdade poderia significar. Ela deu um passo à frente, a voz suave. Denis, você realmente quer viver sem saber quem você é? Ele olhou para ela, e naquele instante, algo nos olhos dele mudou. Você tem certeza de que me conhece? Perguntou hesitante. A pergunta fez o peito de Maristela apertar. Ela assentiu. Eu tenho. Denis passou a língua pelos lábios, claramente inquieto. E o que éramos? Ela engoliu em seco. Você quer saber a verdade? Ele assentiu lentamente. Maristela respirou fundo. Era a hora. Você era meu marido, Denis. Os olhos dele se arregalaram levemente. O quê? Ela sentiu o coração disparar. Nós éramos casados. Nós nos amávamos. O rosto de Denis ficou pálido. Isso não pode ser verdade. Maristela sentiu os olhos arderem. Você sabe que é. Seu coração sabe. Ele deu um passo para trás. A respiração acelerada. Eu preciso pensar. E então, sem dizer mais nada, virou-se e saiu. Maristela não dormiu naquela noite. A cada minuto que passava, a angústia aumentava. Raul dormia tranquilo, alheio ao caos que se desenrolava ao seu redor. Mas Maristela não conseguia relaxar. Denis fugiu da verdade. Ele precisava de tempo. Mas e se ele nunca aceitasse? E se ele simplesmente escolhesse continuar sem se lembrar? O pensamento era esmagador. Na manhã seguinte, Clara apareceu no quarto com um semblante preocupado. O Sr. Monteiro saiu bem cedo. Maristela sentiu um frio na barriga. Ele disse para onde ia. Não. Apenas pegou o carro e saiu sem avisar nada. O coração dela apertou. Denis estava em busca de respostas, e ela só podia esperar que ele encontrasse as certas. Horas depois, Maristela estava na sala quando ouviu o som de um carro estacionando na frente da mansão. Ela correu até a porta e viu Denis saindo do veículo. Mas ele não estava sozinho. Ele carregava um envelope nas mãos. O olhar que lançou a ela era diferente de antes. Não havia mais hesitação. Havia certeza. Maristela sentiu o ar escapar de seus pulmões. Eu encontrei nossos registros. Ele disse, sua voz baixa, mas firme. Ela sentiu as pernas vacilarem. Ele entrou na casa, passou os dedos pelo envelope e então disse, com um tom que fez seu coração parar. Eu vi nossa certidão de casamento. Maristela sentiu uma lágrima escapar. Denis respirou fundo. Eu vi nossa foto no dia do casamento, eu vi tudo.
Ele ergueu os olhos para ela. E finalmente, disse as palavras que ela esperou por 7 anos. Eu me lembro de você, Maristela. A emoção explodiu dentro dela. Os olhos de Denis estavam cheios de lágrimas. Eu me lembro de você. Eu me lembro de nós. Maristela levou as mãos à boca, sentindo um soluço escapar. Ele deu um passo à frente e segurou suas mãos. Eu não sei como pude esquecer você. Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você voltou, Denis. E naquele momento, tudo ao redor desapareceu. Ele a puxou para seus braços e a abraçou com força, como se nunca mais quisesse soltá-la. E ela soube. O passado finalmente havia encontrado seu caminho de volta. O abraço de Denis ainda ardia na pele de Maristela, um calor reconfortante que ela não sentia há 7 anos. Mas por mais que aquele momento fosse carregado de emoção, a realidade cruel os atingiu como uma rajada de vento gelado. Ivete ainda não havia perdido. Quando Denis se afastou, seus olhos estavam cheios de confusão e certezas ao mesmo tempo. Eu me lembro de você, Maristela, mas ainda há coisas... Há buracos que eu não consigo preencher. Ela segurou suas mãos entre as dela. Firme, transmitindo toda a segurança que podia. Você vai lembrar, agora que a verdade começou a aparecer, nada pode impedir. Ele assentiu, mas seu semblante continuava carregado. Eu preciso ver Raul. Maristela sorriu, mesmo com o coração apertado. Ele está no jardim. Denis saiu apressado, e ela o seguiu. Com o peito cheio de um misto de esperança e apreensão, Raul brincava distraído, empurrando um carrinho pelo chão de pedra, quando percebeu a presença do pai. Ele sorriu e correu até ele. Papai! Denis se abaixou e o pegou nos braços, abraçando-o com força. Mas não era um abraço qualquer. Era um abraço de reencontro, de alívio, de promessa silenciosa. Raul se aconchegou no peito dele e fechou os olhos por um instante. Eu te amo, papai. Denis engoliu seco, sentindo as palavras baterem direto em seu coração. Eu também te amo, filho. Eu amo muito você. Maristela sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Eles estavam se reconstruindo. Mas, antes que pudesse se permitir relaxar, o telefone de Denis tocou. Ele franziu o senho e pegou o celular no bolso. É um número desconhecido. Maristela sentiu um calafrio subir pela espinha. Atende. Denis deslizou o dedo na tela e levou o telefone ao ouvido. Alô? O silêncio do outro lado durou apenas 1 segundo. Então, a voz que ecoou foi o suficiente para fazer o sangue de Maristela gelar. Olá, meu amor. Denis travou. Ivete, o nome saiu como um rosnado. Maristela sentiu o coração disparar. Ela voltou. Você achou que poderia se livrar de mim tão fácil assim? A voz de Ivete era fria, carregada de um veneno perigoso. Denis fechou a expressão. Eu já descobri tudo. Acabou, Ivete. A risada dela foi baixa, cortante. Não, querido, ainda não acabou. Denis ficou rígido. O que você quer? O silêncio do outro lado foi agonizante. Então, as palavras que saíram da boca de Ivete atingiram Maristela como um soco no estômago. Eu tenho Cauã. O mundo parou. O ar sumiu. O chão desapareceu sob seus pés. O quê? A voz de Maristela saiu sufocada. Denis arregalou os olhos, completamente chocado. Você está mentindo, ele disse, embora sua voz tremesse. Estou. Ivete riu. Eu disse que vocês nunca deveriam ter cruzado o meu caminho de novo. Mas vocês insistiram. E agora, precisam lidar com as consequências. Maristela apertou o braço de Denis com força. Pergunta onde ele está. Onde está meu filho, Ivete? Denis rugiu, a raiva tomando conta de sua voz. Ivete suspirou teatralmente. Ah, Denis, depois de tudo que passamos juntos, você acha mesmo que eu vou facilitar para você? As mãos de Maristela tremiam. Aquela mulher estava completamente desequilibrada. Ivete, pelo amor de Deus, ele é uma criança. Ele não tem nada a ver com isso. Tem sim, ele é seu filho. E você precisa aprender que não pode simplesmente pegar de volta tudo o que perdeu. Denis apertou os punhos. O que você quer? Ivete riu novamente. Mas desta vez, sua voz saiu mais sombria. Quero um encontro, hoje à noite, no Pier Velho, sem polícia, só nós 3.
Maristela sentiu um arrepio. O pier onde o acidente aconteceu. Por que lá? Dennis perguntou desconfiado. Porque eu quero que o fim dessa história aconteça exatamente onde começou. Maristela trocou um olhar com Dennis. Se tentarem qualquer gracinha, eu juro que vocês nunca mais verão Cauã. O coração de Maristela se apertou. Eu quero falar com ele. O silêncio se arrastou por segundos intermináveis. Então, uma voz fraca e chorosa ecoou pelo telefone. Mamãe. Maristela engasgou com um soluço. Filho, eu estou aqui. Você está bem? Eu tô com medo. A voz dele falhou. Maristela sentiu a raiva subir como fogo pelo peito. Ivete, se você encostar um dedo nele, eu juro que... Ela interrompeu. Cuidado com o que fala. Você quer que eu cumpra minha promessa. O ódio de Maristela foi tão intenso que sua visão escureceu por um momento. Nós estaremos lá, Dennis disse, a voz carregada de ameaça. Ivete sorriu do outro lado da linha. Ótimo. Até mais tarde. A ligação caiu. Maristela ficou paralisada. O telefone de Dennis ainda em suas mãos. Ela sentia as pernas falharem, o corpo inteiro tremendo. Dennis segurou seus ombros, tentando firmá-la. Vamos pegar nosso filho de volta, eu prometo. Ela olhou para ele, a raiva queimando em seu peito como uma chama incontrolável. Se Ivete acha que vamos cair na armadilha dela, está muito enganada. Dennis assentiu. Vamos acabar com isso. Maristela respirou fundo. Se aquela era a última cartada de Ivete. Então, eles precisavam estar preparados para tudo. A noite chegaria em poucas horas. E quando isso acontecesse, seria o fim do reinado de terror de Ivete. O tempo parecia correr de maneira diferente. Cada minuto que passava se arrastava. Ao mesmo tempo em que a noite se aproximava rápido demais, o encontro estava marcado. Dennis e Maristela não podiam errar. Cauã dependia deles. Depois que desligaram o telefone, os dois ficaram por um momento em silêncio. O peso da situação os esmagava. Dennis foi o primeiro a agir. Precisamos de um plano. Maristela assentiu, mas ainda estava tremendo. Cauã estava nas mãos de Ivete. Ela nunca sentiu tanto medo em toda a sua vida. Ela quer que a gente vá sozinho, disse Dennis pensativo. Mas se tentarmos qualquer coisa, ela pode fugir. Maristela fechou os olhos e tentou controlar a respiração. Precisava pensar. E se tivermos um reforço discreto? Dennis arqueou uma sobrancelha. Você quer envolver a polícia? Se formos sozinhos, ela pode fazer algo pior. E se tivermos um plano de contenção? Ele ponderou por um momento. E então pegou o telefone. Eu conheço alguém que pode nos ajudar. Poucos minutos depois, Dennis havia conseguido um contato confiável dentro da polícia. Alguém que concordou em ficar nas proximidades, sem interferir até que fosse necessário. Não podemos assustá-la, Dennis reforçou. Se ela perceber que algo está errado, pode escapar com Cauã. Maristela engoliu seco. Ivete estava desesperada. Ela não mediria esforços para manter o controle. Eles saíram de casa em direção ao pier velho pouco antes das 11 da noite. O local era isolado, afastado do centro da cidade, cercado pelo mar escuro e por galpões abandonados. O mesmo lugar onde, 7 anos atrás, Dennis foi dado como morto. O carro parou a poucos metros do pier, e Maristela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O vento frio da noite uivava ao redor, fazendo os postes de luz rangerem. O silêncio era absoluto. Ela ainda não estava ali. Fique atenta. Dennis murmurou. Maristela apertou os punhos. Minutos se passaram. E então, o som de um motor cortou a noite. Faróis iluminaram a escuridão. O carro preto parou a poucos metros de distância, e Maristela sentiu seu sangue gelar ao ver a porta traseira se abrir. Ivete desceu com sua postura impecável, os cabelos presos em um coque e os olhos frios como gelo. E então, ela puxou Cauã para fora. O menino estava assustado, com as mãos amarradas na frente do corpo, mas estava vivo. Maristela quis correr até ele, mas Dennis segurou seu braço. Era um jogo perigoso. Que bom que vieram, Ivete disse, sua voz carregada de veneno. Cauã olhou para Maristela com os olhos cheios de lágrimas. Mamãe. O peito dela se apertou. Está tudo bem, meu amor. Nós vamos te tirar daqui. Ivete sorriu, satisfeita. Ah, isso depende.
Denis cerrou os dentes. O que você quer? Ivete suspirou. Só quero um acordo. Que tipo de acordo? Ele perguntou, cruzando os braços. Eu vou soltar Cauã. Se vocês forem embora, para sempre. Maristela franziu o senho. Do que você está falando? Ivete olhou para Denis. Você desapareceu uma vez. Pode desaparecer de novo dessa vez. Com a sua querida esposa e seus filhos. Vão para bem longe e me deixem com o que é meu. Você está louca. Denis rosnou. O sorriso dela aumentou. Vocês não têm escolha. Se disserem não, bem, Cauã pode sofrer um acidente. Maristela sentiu um ódio avassalador tomar conta de si. Aquela mulher não tinha limites. Você está cercada, Ivete. Não há para onde fugir. Os olhos dela faiscaram. Você quer apostar? Maristela engoliu seco. Ivete não estava blefando. Solte o meu filho, exigiu, dando um passo à frente. Ivete riu baixo e apertou o braço de Cauã. O menino soltou um gemido. Não tão rápido, querida. Ainda estamos negociando? Denis deu um passo à frente, sua voz grave e firme. Você não tem saída. Ivete inclinou a cabeça. Ah, mas eu tenho. E então, antes que alguém pudesse reagir, ela puxou uma arma. Maristela sentiu o coração parar. Denis imediatamente levantou as mãos. Você não precisa fazer isso. Ivete, os olhos dela brilharam com algo insano. Você não entende, não é? Eu dediquei 7 anos a isso. Eu reconstruí você, Denis. Você me destruiu. Ivete riu, mas era um riso trêmulo, descontrolado. Você nunca teria sido feliz sem mim. Eu fiz tudo para você. E agora você quer me abandonar. Você destruiu minha família. Maristela disse. Sua voz cheia de fúria. Ivete girou a arma na direção dela. Fique onde está. Cauã choramingou. Por favor, não machuca minha mãe. Aquela frase fez Ivete vacilar. Foi tudo que Denis precisou. Ele avançou. O movimento foi rápido. 1 segundo de distração. E ele agarrou o braço de Ivete. Solta essa arma. Ela gritou e tentou resistir. Mas Denis era mais forte. Os dois lutaram pela posse da arma. Maristela correu e puxou Cauã para longe. O menino agarrou-se a ela, tremendo. Mamãe! Está tudo bem, meu amor. Eu estou aqui. O som de um disparo ecoou. Maristela congelou. Ivete caiu no chão, segurando o ombro. Onde um filete de sangue começava a escorrer, a polícia surgiu das sombras, apontando armas para ela. Largue a arma, um dos oficiais ordenou. Ivete respirava pesadamente, o olhar tomado pelo desespero. Isso não pode estar acontecendo. Os policiais a imobilizaram e a algemaram. Denis se virou. E seu olhar encontrou o de Maristela e Cauã. Ele caiu de joelhos diante deles e abraçou os dois. Acabou. Maristela segurou o rosto dele entre as mãos, as lágrimas escorrendo. Você voltou para nós. Denis sorriu, cansado, mas finalmente livre. Eu nunca deveria ter partido. O pesadelo terminou ali. E agora, eles poderiam recomeçar, juntos. O silêncio que se instalou após a prisão de Ivete era ensurdecedor. O vento frio soprava sobre o pier, balançando suavemente as águas escuras do mar, como se quisesse levar para longe todos os fantasmas daquela noite. Aos poucos, os sons do mundo voltaram. Passos apressados dos policiais. Vozes murmurando ordens. O barulho das algemas se fechando nos pulsos de Ivete. Mas, para Maristela, só havia um som. O choro de Cauã em seus braços. Ela o apertou contra si, como se nunca mais fosse soltá-lo. O pequeno corpo do filho tremia, o soluço dele ecoando baixinho em seu ouvido. Mamãe, ele murmurou, a voz fraca. Eu estou aqui, meu amor, estou aqui. Ela sussurrou de volta, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Denis ajoelhou-se ao lado deles, seus olhos marejados, cheios de um amor que havia sido roubado dele por tanto tempo. Ele ergueu uma mão trêmula e acariciou os cabelos do menino. Você está salvo. Filho, nunca mais vamos deixar nada te acontecer. Cauã soluçou e abraçou o pai pela primeira vez. Denis fechou os olhos, permitindo-se sentir aquele momento, absorvendo cada segundo do abraço que ele nem sabia que sempre esperou. Então, passos pequenos ecoaram pelo pier.
Raul desceu do carro e correu até eles. O rosto ansioso, ele parou ao lado de Cauã e por um instante, os dois apenas se encararam. Raul foi o primeiro a se mover. Ele estendeu a mão. Eu sou seu irmão. O ar pareceu sumir dos pulmões de Maristela. Cauã piscou algumas vezes, como se precisasse processar aquelas palavras. Então, lentamente, ele pegou a mão de Raul. Eu sei. Os dois se olharam por mais alguns segundos, antes de Raul simplesmente o puxar para um abraço. E naquele instante, algo dentro de Maristela se quebrou. Os filhos dela estavam juntos, finalmente. Estavam onde deveriam estar. Denis ergueu os olhos para ela. Ele não disse nada, mas não precisou. Tudo o que ela precisava estava ali, diante dela. Os dias que se seguiram foram intensos. A prisão de Ivete foi notícia em todos os jornais. A polícia reuniu todas as provas contra ela. A sabotagem do barco de Denis, a falsificação dos documentos de Raul, a manipulação e sedação contínua para que ele nunca se lembrasse de sua verdadeira vida. E, por fim, o sequestro de Cauã. Não havia escapatória. Ivete tentou se defender, alegando que tudo o que fez foi por amor, que queria apenas proteger Denis de um passado doloroso. Mas ninguém acreditou. Os dias foram passando, e a rotina na mansão Monteiro começou a mudar. Maristela percebeu que Denis havia se tornado mais presente com os filhos. Todas as manhãs, ele fazia questão de tomar café com eles, perguntando sobre seus sonhos, ouvindo suas histórias. Certa tarde, encontrou os meninos no jardim, jogando bola com Denis. Raul ria alto quando Cauã tentou driblar o pai, e quase conseguiu. Ela ficou parada, observando aquela cena por um instante. Sentindo o peito se encher de emoção, Denis percebeu sua presença e sorriu. Quer se juntar a nós? Ela riu e cruzou os braços. Não quero acabar com a humilhação que você está sofrendo. Raul riu alto. Mamãe é boa de futebol, papai. Cauã assentiu, rindo junto. Verdade. Denis arqueou uma sobrancelha. Desafiador. Ah, é. Então quero ver. Ele chutou a bola na direção dela. Maristela ergueu uma sobrancelha e, sem esforço, dominou a bola com um toque rápido. Os meninos vibraram. Eu avisei, gritou Raul. Denis sorriu e cruzou os braços. Parece que eu preciso de algumas aulas. Maristela sorriu de volta. Eles estavam se tornando uma família de verdade. Algumas semanas depois, Denis tomou uma decisão definitiva. Naquela manhã, chamou Maristela para uma conversa no jardim. Os raios de sol batiam suavemente na grama, e o ar estava carregado de algo novo. Denis respirou fundo antes de falar. Eu estive pensando muito. Maristela franziu a testa. Sobre o quê? Ele olhou para os meninos, que brincavam mais à frente. Sobre o que queremos para o nosso futuro. Sobre o que deixamos para trás. E para onde devemos ir agora? Ela ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. Ele a olhou nos olhos. Eu quero deixar essa casa para trás. Quero que a gente recomece de verdade, sem fantasmas, sem lembranças ruins. O coração de Maristela acelerou. Você quer se mudar? Denis assentiu. Não faz sentido continuarmos aqui. Quero levar nossa família para um lugar onde possamos ser felizes de verdade. Ela sentiu um nó na garganta. Para onde você quer ir? O sorriso dele foi suave. Para onde começamos? Maristela sentiu os olhos marejarem. Você quer voltar para nossa cidade? Ele segurou suas mãos. Quero reconstruir nossa vida lá. Quero ver os meninos crescendo perto da praia, como nós sempre sonhamos. Quero um lar de verdade, sem as sombras do passado. Ela olhou para os filhos, que agora se entendiam como irmãos, inseparáveis. Então olhou para Denis e soube que não havia outra escolha. Vamos para casa. O sorriso de Denis se alargou. Ele entrelaçou os dedos nos dela, selando a promessa de um novo começo, e assim, deixaram para trás tudo o que os fez sofrer. Porque o mais importante nunca foi onde estavam. Mas quem estavam juntos, finalmente, a família deles estava completa.